Boa noite a todos, ajustando aqui o equipamento, iluminação, para a gente fazer aqui uma boa live. Vou chamar já minha convidada, Conceição Aparecida Machado. Deixa eu já ver aqui se ela já está por perto. Ainda não. Já começaremos. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre treinamento, o novo treinamento, aquele que renasce durante e após a pandemia, né? Esperando aí o pós-pandemia, mas que, como tudo, não seremos iguais e nem os instrumentos que nós utilizamos, as metodologias também não são as mesmas. Nós vamos comentar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a história do treinamento. Opa, minha convidada chegando aqui. Me ouve? Opa! Estamos aguardando aqui minha convidada, Conceição Aparecida Machado, velha amiga, velha no sentido de faz tempo que eu conheço, tá? Mas ela é uma contemporânea aí das nossas atuações e não entrou ainda. Já está com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Renata, que entrou aqui para prestigiar. Nós estamos aqui acertando. Aqui vou convidar novamente. Vamos ver se agora a gente consegue trazer a minha convidada. Conceição, venha para o palco, Conceição. Oi! Agora consegui!
Tá difícil ainda, tô te vendo, eu tô te vendo de lado. Você quer virar assim ou fazer assim? Assim é melhor, né? Melhor? Ah, você acha melhor assim? Eu nunca fiz assim, deixa eu ver como é que é. Eu acho que tá legal assim, ó. É, e dá para ver as pessoas falando, tudo. Ah, você só tem que fazer assim. É, fica difícil aqui para mim, pela estrutura que eu montei, Ah, da iluminação. Pode vamos ser deixar assim? assim. Depois a gente até faz outra aí para poder fazer dessa forma aí que eu vou ensaiar aqui na minha estrutura, tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui se meu Boa celular noite, não né? cai. Boa noite, né? Tudo bem, Boa Artinho? noite oficialmente. Obrigado por você aceitar meu convite, viu, Com? Obrigada a você pela honra em poder fazer essa live com você, né? Olha, faz tempo que eu tô querendo, hein? Faz tempo, mas eu sei que você tá aí Não é? em projetos intensos, né? Quero até que você comente aqui com a gente, né? Faz tempo mesmo que eu não falo contigo e Uhum. não sei exatamente o que você está aprontando. Sei que é coisa boa da nossa área, da área de treinamento e desenvolvimento, né? Uhum. Porque pela experiência que eu tenho contigo, sei que você vai a fundo, né? Que não é uma pessoa para ficar na camadinha, no verniz, como a gente diz, né? Você vai para dentro do processo e se compromete bastante, que é uma característica tua mesmo, né? É, eu acredito, né, Ayrton, porque assim, pelo tempo que a gente se conhece, a gente já fez trabalhos juntos voltado a Uhum, treinamento, né? Então a gente pode uhum, dizer que nós somos intensos naquilo que a gente faz, né? E quando uhum, a gente fala em treinamento, em desenvolvimento de pessoas, em seleção, enfim, né? Essa uhum, área onde a gente pode dizer que a psicologia transcende, né? uhum, Eu acho que tem brilho nos olhos, que tem alma, e eu vejo essa característica em você, e quando você cita uhum. que vê essa característica em mim, eu acho que assim, existe uma reciprocidade na nossa linha de atuação, né? É verdade. É verdade. Assim, a gente passou por várias fases, né, na área de Uhum, recursos humanos, em termos de treinamento, de desenvolvimento, de é. trabalhos que a gente fez Uhum, junto, de uma hora estou numa empresa, ou outra, e você, outra hora numa empresa, e depois monta a sua consultoria. Então, a gente fez uma trajetória aí onde a gente nunca se deixou de falar, né? Embora uhum, agora o nosso papo é mais virtual, até em função da situação do momento, mas a gente nunca uhum, deixou de se falar e de poder trocar essas experiências, né, Ayrton? uhum. Com certeza, Com. Uhum. E vamos começar começando, né? Né? As pessoas que não te conhecem, tem aí o meu público que vai entrar, seu público, né? Tá a Uhum. Jéssica aqui, psiquiatra, né? Ah, Jéssica, muito bem. Tem a Renata, que você deve conhecer, Zanetti. Conheço. Aham. Então, tá as pessoas que te conhecem, mas é bom você falar um pouquinho, né? Eu só vou me apresentar. Ayrton, da Coach Education, consultor, coaching, né? Estamos aí há 17 anos no mercado. Também já atuei em empresa, quer dizer, a minha experiência. Opa, tá tudo bem aí? Caiu. A minha Ah, experiência em empresa, recursos humanos. Bom, a gente está aqui hoje para falar de, do treinamento, da transformação que o treinamento já vem acontecendo há muito tempo, mas hoje exatamente foi o convite que eu fiz para você, quero que você se apresente e a gente já entra no tema, né? A legal. reinvenção da área de treinamento, desenvolvimento na área de distanciamento social. Social. É isso que o público provavelmente vai nos cobrar aqui, né? É o Aham, tema. aham. E, poxa, quero que você se apresente e depois eu faço a introdução para você ir discorrendo sobre a sua experiência e sobre esse tema que é a nossa, eu falo que é a nossa pinga, né? É, É o nosso doce, né? É a coisa que a gente mais gosta de fazer mesmo, né, Com? corre nas veias, né, Ayrton? É isso aí. Bom, para quem não me conhece, tem um público aí entrando, alguns já me conhecem, a Jéssica, parceira aí também, né, na área clínica, a Renata Uhum, conhece meu trabalho, que ela trabalhou também na empresa que eu atuo hoje. Bom, enfim, me uhum, apresentando, sou Conceição, psicóloga,
formada aí pela Metodista, com um MBA em Gestão Empresarial pela FGV, e aí depois da faculdade eu fiz algumas especializações voltadas a ferramentas de psicologia, né? Como psicodrama, análise transacional, e aí eu fui seguindo e me munindo de ferramentas para atuar aí nessa área brilhante que é treinamento, né? Passei por algumas empresas, onde eu sempre atuei com treinamento e com seleção, e agora eu posso dizer que eu consegui uma estabilidade profissional numa empresa, porque eu estou só há 21 anos, né? Nossa, Na já Lorenzetti. passou tudo isso. Eu lembro quando você saiu da Fran. É verdade, é verdade. A gente se conhece, a gente teve, na verdade, um trabalho junto também quando eu atuava na Fran, né? Na Filtro Fran, hoje mais conhecida como Sogef. E na Lorenzetti eu estou há 21 anos, né? Na parte de seleção, treinamento e desenvolvimento. Agora eu estou com um projeto novo aí, que é o desenvolvimento, a parte de treinamento, mas sempre com o pezinho ali, né, Ayrton? E há 21 anos é uma empresa querida, a empresa do meu coração, é onde eu me desenvolvi, onde eu aprendi, onde eu pude contribuir também até o momento de hoje aí com a minha experiência, aquilo que eu sei fazer. Além disso, eu fiz uma pontinha aí, né, na universidade, eu dei aula por 8 anos. E ano passado eu deixei 8 anos, pô? 8 anos. 8 anos. Nossa. Então, trabalhava durante né? o dia lá na coordenação de uma equipe na Lorenzetti, e à noite eu lecionava. Lecionei nos cursos de psicologia, nos cursos de administração e nos cursos de recursos humanos. Recursos humanos, as disciplinas que eu pegava era avaliação de desempenho, seleção e não podia deixar de ser treinamento, né? E na psicologia eu supervisionava um grupo na área de psicodrama. Olha que legal, que bacana. Uma experiência fantástica, né? O acadêmico, ele ajuda a gente consolidar a praxis, né? Chamado praxis. É verdade. Teoria e a prática. É verdade, é verdade. E traz, assim, um know-how, né? Porque quando a gente fala em psicologia, a psicologia ela não está fechada numa área só, né, Ayrton? Então, por exemplo, a vivência de ter lecionado, ela ampliou muito mais a minha bagagem em treinamento. A minha bagagem em treinamento ampliou muito mais as ferramentas para eu lecionar. E hoje eu estou fazendo aí alguns atendimentos clínicos também, que na pandemia eu comecei a atender aí mais no sentido de ajudar algumas pessoas, e eu tenho feito alguns atendimentos clínicos que também têm me trazido uma experiência muito rica, né? No sentido do desenvolvimento do ser humano. Eu acho que todas essas coisas estão entrelaçadas, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, bacana, olha, tá chegou aí a Lília também, a Lília é suspeita, minha parceirona aqui tá comigo também há muito tempo. É parceira em tudo, né? A Ene também que entrou, a Ene é da Cabot, para você saber, bom, e estamos lá com uma parceria forte, a Cabot, com a empresa de Mauá, né? A Ene profissional também aí da nossa área, me identifico muito com o trabalho que ela faz lá e tenho a honra de poder ajudar também na Cabot nessa questão do desenvolvimento humano. Né? Então, tá chegando gente aí, tá? A gente já pode acontecer, já vamos direto entregar, porque a gente prometeu, agora vamos entregar, né? É verdade, é verdade. Então tá bom. Ó, o tema. Então eu fiquei pensando para introduzir isso e para jogar para você aí. Você que vai destrinchar isso para a gente aí, tá? A gente olhando para a história de treinamento, nós não estávamos lá, né? Estamos falando lá de 1942, Senai chega no Rio de Janeiro. Mas você é uma pessoa que lê bastante, você sabe do histórico. Sim. Então, o Senai trouxe o treinamento, né? Do treinamento muito mais adestramento, é verdade. Depois do Senai progrediu muito. Eu tenho uma admiração fantástica do Senai. O Senai evoluiu bastante, trouxe essa questão de olhar para as peças, né? A parte mecânica, a indústria cresceu muito. E nós fomos parar lá na indústria, né? Eu e você também trabalhamos na indústria com treinamento e desenvolvimento, que é essa bagagem que nós pudemos obter. Né? Trabalhei em serviços também, você conhece, deu aula, trabalhou também
em outras empresas, e o treinamento evoluiu bastante. Então, nós temos aí uma história muito bonita do curso, treinamento e desenvolvimento, as ferramentas também de avaliação, as ferramentas de busca do interesse do funcionário, planos de carreira, ou seja, nós temos várias ferramentas dentro desse pacote T&D, né, que nós chamamos treinamento e desenvolvimento. Em 98, 95, em diante, mais 98, eu lembro bem que houve o advento aí do treinamento à distância, treinamento online, então a gente já está chegando próximo do tema, né? E, na verdade, até tinha uma aposta, né? Até com as universidades EAD, teve uma aposta muito forte de que isso não vai para frente, né? A verdade é essa, houve uma rejeição de alguns, até a formação EAD agora está muito mais consolidada. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você vê essa história do treinamento e onde nós chegamos com essa área hoje, o status dessa área, a importância para a indústria, para as empresas em geral. Ayrton, a gente vai remeter a algumas coisas que a gente via no passado, contextualizando o treinamento dentro de uma área de RH. A área de RH não era vista como uma área estratégica, né? Sim, era um DPzão, na verdade, uma administração de pessoas, e o treinamento inserido ali era aquela questão mais extremamente engessada, né, para cumprir um certo papel, e se falava em treinamento, que é o adestramento, mas não se falava em desenvolvimento. E quando os profissionais de RH, a maioria dos profissionais, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente pode até arriscar dizer aí que pelo menos 90% tem formação em psicologia, começou a se preocupar com o desenvolvimento das pessoas. Não é só o que a gente vai dizer aí, entre aspas, o adestramento, mas sim o desenvolvimento. Então, assim, eu vou ensinar a fazer alguma coisa, mas eu vou monitorar, eu vou desenvolver e eu vou chegar num resultado com essa pessoa. Então, foi considerado, nesse contexto todo, o ser humano. Então, o que não era considerado, porque era considerado mais a questão do cumprir um papel, né? Do técnico, né, Com? Técnico, o técnico era aquela dualidade, né, do técnico e humano. Técnico e humano. Exatamente. Inclusive, né, quando a gente fala em avaliação de pessoas, principalmente quando vai se buscar um profissional para ingressar numa empresa, muitas vezes se contrata pelo técnico e na hora se demite pelo comportamental, porque muitas vezes não se valoriza o quociente emocional, né? E o que eu vejo é que, assim, de uns anos para cá, as empresas começaram a se mobilizar, a fazer recursos humanos, a fazer uma área de treinamento mais humanizada. Então, a buscar ferramentas que humanizassem e que desenvolvesse, que considerasse o profissional dentro desse contexto, o ser humano de uma forma holística, né? A pessoa que vem trabalhar, ela não deixa a vida emocional dela lá fora, ela não deixa só a família lá fora, ela não deixa o contexto da vida dela lá fora, ela traz essa bagagem junta e ela precisa ter um equilíbrio para que ela possa lidar com tudo isso no ambiente profissional. Até isso me lembra um grande amigo meu, que depois eu acho que ele vai falar aqui nessa live, né? Sobre o trabalho que ele está fazendo, utilizando a psicologia dentro desse contexto de equilíbrio emocional das pessoas, né? Mas voltando aí ao nosso tema para não fugir. Então, houve uma evolução muito grande das ferramentas. E o que eu vejo, Ayrton, de uns anos para cá, para quem está nos assistindo, que trabalha em indústria, para quem é de treinamento que trabalha em indústria, que é o segmento em que eu mais atuei até hoje, e que atua ainda, com o advento da legislação por conta das normas regulamentadoras com relação a maquinário, e tudo isso tem que estar dentro no contexto de segurança do trabalho, tudo isso tem que estar dentro de um contexto do e-social. Então, a área de treinamento começou a se engessar novamente. Ela começou a ser mais uma auditora
né? Forma turmas, ministra os treinamentos, faz com que a entidade, Senai, enfim, as entidades que ministram, que são gabaritadas para dar os treinamentos da ANR, tanto conceitual quanto prático, e o profissional de treinamento ficou um pouco engessado neste controle. É necessário, é uma questão de legislação, sim, mas o profissional de treinamento ele não pode perder a criação. Então, o que eu vejo muitas empresas onde tem uma estrutura de treinamento muito enxuta, o profissional passou a se restringir a fazer só esses controles. E aí se perdeu o treinamento comportamental, se perdeu o desenvolvimento. O que eu não vejo, por exemplo, a Lorenzetti deixando de lado, embora ela tenha que obedecer às NRs, os treinamentos relativos às NRs, mas ela não deixa de lado essa questão de treinar, desenvolver sobre o aspecto comportamental e não só no aspecto técnico, né? E aí onde entra o comportamental, onde entra o meu brilho nos olhos, né? Porque eu adoro estar em sala de aula, eu adoro desenvolver essas ferramentas, você sabe disso, já desenvolveu junto comigo. Então, é algo que faz com que a gente se sinta vivo, porque você vê o resultado daquele desenvolvimento na questão do comportamento e da mudança significativa das pessoas, né, Ayrton? Então, Exato, isso é muito enriquecedor. E aí, para fazer uma ponta do que está sucedendo agora, né, com relação à pandemia, eu fiz um benchmark, procurei ver o que as empresas estão fazendo, até porque a Lorenzetti está num momento novo, e eu também estou, na verdade, junto desse projeto, caminhando com treinamento nesse projeto, que são os treinamentos online, né? Com o distanciamento social, as empresas tiveram que se readequar e olhar de uma forma mais criativa de como vamos atingir as pessoas na forma de treinar, tanto o desenvolvimento técnico quanto comportamental, só que de uma forma que a gente não aglomere, não coloque em sala, não seja totalmente presencial. E aí a gente volta lá aquilo que você falou de 1998, onde isso já era uma tendência, e muitas empresas tiveram resistência nessa questão. E agora que a água está batendo, então a maioria está correndo atrás do prejuízo no sentido de vamos buscar ferramentas criativas que a gente possa manter o nosso treinamento e desenvolvimento, manter este foco sem poder aglomerar e manter o protocolo aí de saúde e segurança. Então, o que eu vejo? A tendência, Ayrton, e vou falar pela minha experiência hoje na Lorenzetti, é sim, daqui para frente, isso vir não como uma moda, mas vir para ficar. Mas eu não entendo que seria um treinamento somente online, tá? Eu não acho que a ferramenta que vem para ficar é este formato. Eu acredito mais num treinamento híbrido. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um filme ou uma videoaula, eu me preocupo muito mais em fazer essa videoaula de uma forma criativa, de uma forma acolhedora, para não ficar aquela questão fria com o funcionário, né? Com o colaborador. E aí, se você fala num treinamento híbrido, né? Então, por exemplo, você tem uma parte conceitual que você pode fazer online, de repente uma dinâmica ou uma reunião que você pode fazer presencial, você reaquece de novo, claro que considerando as devidas proporções aí do distanciamento social. Mas eu acho que a tendência que veio para ficar é este formato. Esse formato híbrido. Híbrido. Agora, eu não sei você, na sua experiência também, né, como coaching, como diretor de uma empresa de educação e treinamento, também tem visto isso no mercado, né? Não sei se você corrobora com essa minha visão. Você levantou assim, o âmago da questão. Então, nós tínhamos um histórico aí do técnico humano, acho que você fez uma brilhante passagem, porque isso praticamente a gente sai da era industrial, entra para a era moderna, mas meio capenga, né? Porque assim, acredita no humano, mas e aí? Vamos dar sempre vazão aos treinamentos técnicos. Sim. Aí a gente encontra outro momento, que é o técnico, vamos dizer, da internet, né? Quer dizer, trazendo a experiência da internet técnica para o humano. E aí a gente se vê numa pandemia
como você disse, né, transtornos, dificuldade, né? A liderança sofreu muito, ainda sofre Sim. com relação à pandemia. Quer dizer, como você vai ser um bom líder à distância? E trazendo para a experiência de treinamento, eu tive também essa oportunidade, né? Eu acreditando muito no EAD, eu tenho uma plataforma hoje da Coach Education, mas assim, mesmo assim, ela era suporte, era um suportezinho lá. É Uhum. um repositório de livros, dos slides, dos filmes, né? Dos Uhum. short movie que nós usamos para treinamento, mas ele ainda dava uma patinada. As pessoas fogem um pouquinho desse modelo, né? Uhum. E aí você trouxe o âmago da questão, que é o blended, né? Que é o híbrido, é o Uhum. misto Sim. dos dois. E aí eu tive uma experiência com líder coach numa empresa, minha empresa, a N sabe que eu estou falando, e em determinado momento, né, março, abril, eu falei, poxa, eu preciso continuar o programa. Eu estava bem no meio do programa. São 4 módulos, eu estava no segundo módulo. E ele tem coach, justamente o que você falou. Tem o coach ainda como ferramenta intermediária Tá. entre um módulo e o outro. A primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso revisar o conteúdo, porque senão, vamos revisar os 2 módulos e depois nós começamos o módulo 2 horas apenas, não fazer as 8 horas Uhum. de treinamento. E teve um momento do feedback, né, que eu queria até te perguntar se você viveu isso. Fazer o feedback por aqui, né, pelo Zoom, Uhum. por exemplo. O Zoom tem uma ferramenta fantástica que eu ainda não vi nos outros, que é trabalhar com breakout rooms, né, que é as salas, as subsalas, onde você distribui o pessoal, parece até a Matrix, né? Você Uhum. joga o pessoal e pô, você não vê mais as pessoas, você pode entrar na sala, elas estão lá numa salinha conversando. Uhum. Poxa, eu fui encantado quando aprendi a usar esse recurso e funcionou. As pessoas falaram, pô, eu fiz o feedback, aí você vai fazendo feedback, vai trocando as duplas, né? Uhum. Como a gente faz pessoalmente. Eu faço a Sim. roda de feedback, só que vira uma catraca pessoalmente, Uhum. né? Mas aqui a gente teve que se adaptar. E olha, perdemos, lógico, no contato humano, né? Eu pude agora fazer outro programa nessa mesma empresa, onde eu tive o presencial num lugar maravilhoso, um lugar que tem o distanciamento, né? Que é lá no. Faço a propaganda deles, que é um lugar maravilhoso, a Zezé, lá do Fiore, né? O Fiore, que fica ali em Ribeirão Pires, é uma selva atlântica preservada e eles fazem comidas orgânicas para gente, né? Uhum. Os coffee breaks, muito legal, e fica o distanciamento, todo o distanciamento. E eu pude fazer a roda de feedback. Tá. Mas aí eu matei a saudade, né? Ainda é muito legal É. você ver a emoção das pessoas dando feedback e recebendo Sim. feedback. Mas olha, é aquilo, a gente precisa cada vez mais, a partir de agora, estar preparado para o híbrido. Né? E Exatamente. assim, amanhã pode ser que você esteja online e aí você vai estar pessoalmente. Nós nunca vamos perder o pessoalmente, né? O presencial. Né? Eu Então, acho não sei se você chegou a viver alguma coisa assim. Na verdade, eu acabei de. Olha, você falou exatamente na íntegra um projeto que eu acabei de apresentar para a minha empresa, né? Para a gente implantar, que contempla algumas situações como essa, né? Porque assim, a gente está criando um trabalho de desenvolvimento de liderança, onde eu vou fazer as videoaulas e vou deixar para cada módulo um plantão de dúvidas. Que Então, esse legal. plantão de dúvidas será online. Eu vou marcar um dia, o horário, as pessoas vão entrar e vão tirar, porque como eu sou a facilitadora do programa, elas vão tirar dúvidas diretamente comigo. Então, esse é o plantão de dúvidas que a gente pode usar como um feedback também, mas nesse Uhum, projeto eu estou usando um encontro final presencial para troca de feedback. Até para a gente uhum. validar o programa, ver o que a Que gente legal, pode que legal. melhorar, né? Porque, como eu te disse, a gente está numa fase inicial, mas eu estou vendo isso como um projeto que a empresa abraçou de corpo e Uhum, alma, e cabe a nós, profissionais, né, de treinamento, fazer dar certo. Né? uhum. Então, precisa realmente o corpo e alma, precisa o envolvimento, precisa o brilho nos olhos.
e nunca se esquecer das pessoas, né? Então, Exatamente. essa questão, eu acho que quando você fala do feedback, do online, é algo que eu ainda vou vivenciar neste momento, neste projeto, né? Que legal, que legal. E você tem feito treinamentos com temas comportamentais, técnicos? Fala um pouquinho do seu projeto hoje na Lorenzetti. O que você tem, se você puder falar, né? Uhum. O que dá para falar, o que não for confidencial do negócio. Mas assim, compartilha com a gente, até assim, para quem está começando, né? Para quem já é do mercado, mas ainda não entrou tanto no EAD, né? Uhum. No híbrido. Uhum. Então, me fala um pouquinho que temas que dá para trabalhar bem aí no EAD. Olha, eu vejo que assim, a gente está tentando hoje criar uma estrutura que a gente possa trabalhar com o ensino à distância, com o treinamento online, tanto nos programas comportamentais, técnicos e esses que são normativos, né? O normativo é aquilo que eu te falei, a gente vai manter híbrido, mas a gente tem que ter pessoas capacitadas nas NRs, né? Eu não sei se essa linguagem é comum para todo mundo, mas, por exemplo, eu contrato um eletricista e ele tem que ter a NR12, que fala de eletricidade, para ele entrar numa cabine ele tem que ter o curso, senão ele não pode atuar. As normas regulamentadoras, As né? normas regulamentadoras. Então, isso a gente já chamou um especialista que desenvolve os treinamentos das normas para a gente fazer de uma forma híbrida. Então, ele vai transformar em videoaula para a gente conseguir aí depois fazer só a parte prática presencial, porque aí não tem como, né? Você vai dar um curso de operador de empilhadeira, ele tem que operar empilhadeira, obviamente, não dá para ser virtual. Né? Eu ia fazer uma sacanagem com você. E o trabalho em altura? Como é que vai fazer, né? Então, não assim, a parte prática vai ficar lá para o presencial, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Então, o profissional de Empilhadeira também, né? treinamento, ele vai ter que ter sim, ele tem que ter uma plataforma onde ele controla tudo isso, principalmente as empresas que são auditadas aí pela ISO, né? Então, ele tem que ter esse controle aí. Ele tem que ser um administrador também nesse sentido, tem que ter o controle, tem que acompanhar, mas é uma experiência muito rica, porque você vai formar a turma e você vai mandar lá via portal da empresa, ou via plataforma, ou via e-mail, e depois você vai acompanhar tudo isso de forma online, né? Os treinamentos técnicos também dá para a gente transformar em online. Vamos supor que você precise contratar uma pessoa que tenha domínio em Excel e ela não tem. Então, ela vai fazer um treinamento online. E aí a gente verifica também, né, as instituições que trabalham com esses programas mais técnicos. Muitas delas já estão oferecendo programas que a gente diz, programas de prateleira, né? Para que a empresa compre e possa também já jogar na sua plataforma para disponibilizar um treinamento mais técnico para o colaborador. E os treinamentos comportamentais, a gente também está fazendo, está entrando nessa era, né, dos treinamentos online. E esses treinamentos a gente está iniciando com um projeto de liderança, desenvolvimento de liderança. Que legal, que legal. Você sabe que você pode contar comigo, né? Claro, né? E você sente o líder, até me fala um pouquinho de geração, eu não sei como é que está hoje a Lorenzetti, eu sei que é uma empresa tradicional, é uma empresa forte, tradicional, né? Acompanhei muito mais por você, né? Já te fiz visitas há anos atrás, e sei que é tradicional, cuida bem do funcionário, e tem uma preocupação muito grande com a liderança. Sim. Né? E agora, eu não sei a faixa etária, como é que você está hoje, e como é que os líderes reagiram a essa novidade, essa transformação do treinamento, olha, eu sei que você é especialista em seleção também, né? E as coisas andam muito juntas, quer dizer, você seleciona num perfil em que você sabe muitas vezes que você vai ter que treinar até por conta da cultura da empresa, né? Treinamentos mais para transformação e preservação da cultura. Essas coisas andam juntas. O DNA ele precisa permanecer na empresa. Como é que você está com relação a essas gerações e o impacto
nos líderes e a relação com treinamento e desenvolvimento? Bom, eu acho que assim, até para vocês terem uma ideia, que eu disse no início que eu tenho 21 anos de empresa, né, de Lorenzetti, então a maioria dos nossos gestores, a maioria dos nossos líderes são muito sêniores em termos de idade, né? E de tempo de casa. Eu tenho pessoas que têm 30 anos de empresa, 40 anos de empresa. As pessoas que acompanham a minha trajetória na Lorenzetti devem até ter ouvido falar da Dona Cida. A Dona Cida entrou para o Guinness como a funcionária mais antiga CLT dentro de uma empresa. Ela entrou na Lorenzetti com 13 anos e ela saiu da Lorenzetti com 90 anos de idade. Meu Deus! E ela era uma pessoa, Ayrton, que 90 anos, ela saiu quando, com? Ela saiu, Ayrton, há uns 6 anos atrás. Ela já estava com 90, e com 92 ela faleceu. Mas ela, dos 13 aos 90 anos de idade, ela trabalhou conosco, ela era encarregada de uma linha de produção, ela participava todos os dias de uma missa, que é uma reunião que é feita entre os líderes de produção, gerentes e tudo mais, para definir metas diárias, e ela lá se posicionava, participava, e era uma pessoa com brilho nos olhos, entendeu? E ela encarava a empresa não como eu sou uma líder deste setor, ela encarava a empresa como eu sou dona dessa empresa, né? Nossa, e ela trabalhava como se fosse dona da empresa, então a vida dela se passou. Então a gente lá, nós de cargos de liderança, que convivemos muito com ela, nós aprendemos muito com ela, né? Mas isso, assim, estou trazendo uma recordação para te falar muito que os legal. nossos líderes... Muito obrigado por compartilhar, viu? São muito sêniores, né? E, às vezes, a gente tem uma ideia errônea que as pessoas mais antigas e mais sêniores têm uma aversão à informática e que elas não podem aprender a mexer nessa maquininha, né? Eu não digo que essa premissa seja totalmente errada, porque nós já tivemos realmente que abrir mão de alguns funcionários porque não acompanharam a evolução, né? Mas, por outro lado, é possível sim você ver um profissional, vamos pegar um psicólogo, né? Muitas pessoas falam, o psicólogo ele nasceu para falar, olhar e desenvolver pessoas, mas não para informática, mas ele pode aprender a mexer numa plataforma, ele pode aprender a elaborar, fazer um vídeo, ele pode aprender a editar um vídeo. Então, ele tem condições de acompanhar a evolução. Mas a Lorenzetti ela é uma empresa muito antenada nessa questão da evolução. Então, as coisas começam a se transformar e a acontecer, ela começa a caminhar e a evoluir. Para você ter ideia, a gente tem a intenção aí de futuramente até construir um estúdio para que a gente possa fazer as videoaulas por ali, os treinamentos videoaulas por ali. Então, o profissional de treinamento, ele precisa estar muito bem antenado para acompanhar essa evolução, ele precisa... Não pode ser um profissional engessado. Até falando um pouco do perfil do profissional de treinamento. Se for uma pessoa engessada, inflexível, que não negocia, que não goste de gente, né? E aí você vê que pessoas que não gostam de gente, aquelas que não conseguem se relacionar, né? O mundo gira em torno dela. Então tem que ser um profissional realmente com um perfil diferenciado. Mas eu vejo que os profissionais da Lorenzetti têm sim uma abertura para isso. Agora, com relação aos treinamentos online, como é um programa que a gente vai implantar agora, eu estive conversando, inclusive, com a minha gerência essa semana, nós vamos ter que ser bastante estratégicos e acolhedores no sentido de fazer o programa funcionar de uma forma humanizada. Então, os meus vídeos, os programas que eu estou desenvolvendo para poder ministrar, eu estou tentando criar uma forma de como se eu estivesse falando com você, como eu estou falando agora. Entendeu? Que legal, para que as pessoas essa preocupação, possam se sentir acolhidas. Aí vem o plantão de dúvidas, as pessoas vão falar pessoalmente, virtualmente comigo. Depois tem a reunião final de feedback, por isso que eu te falo da importância do híbrido, né?
Com Então, eu certeza, com certeza. acredito, Ayrton, aí eu não posso Uhum. dizer como eles estão encarando toda essa mudança de cenário, porque nós estamos implantando. Mas eu posso dizer que, pelo que eu conheço da população, embora sejam seniors, eles estão numa Uhum. empresa que acompanha a evolução. Então, eu acredito que nós não teremos resistências, né? Uhum. Eu acho que um pouquinho Traz sempre essa tem, né? jovialidade, né? É, Traz a jovialidade da tecnologia, tem que ter essa jovialidade, sim, né? Que nem sim. nós aqui com essa. Até a gente se acostumar com o Instagram, com as É, lives, demorou um pouquinho, né? Eu falo sim. por mim, demorou um pouquinho. Olha que a gente trabalha com tecnologia, como eu te falei, né? 98, eu estava justamente participando de um portal da Elevadores Otis, não sei se você lembra dessa minha passagem, Sim. que era uma coisa de outro mundo, né? Pediram que eu fosse nos Estados Unidos, copiar a plataforma e trazer para o Brasil, e eu achava aquilo, bom, pra você ter uma ideia, o PDF não existia, né? Aham. A hora que nasceu o PDF, falei, é isso, é a modernidade. Eu Uhum. vou gravar num CD e vou enviar para o Brasil inteiro, né? Para os supervisores de Aham. Aham. serviços e tinha o chefe de instalação dos elevadores. E aí eu fiz um CD, olha só, fiz um CD gravando todos os manuais em PDF e instruções técnicas. Fizemos uma bolsa para entregar um binder com esses Uhum. CDs e as apostilas, né? Olha só. E aí foi tão sucesso, 98, 99, vai, comecinho de 99. Foi tão sucesso que eu ganhei stock options, Que né, da legal. empresa. Ganhei uma carta do presidente da parte de treinamento, estava lá na França, e ele me deu por reconhecimento ao trabalho feito no Brasil. Aham. Aí eu vou, puxa vida, né? Alcancei o topo. Aí quando eu fui ver o portal que eu precisaria implantar, Ah, dos e-learnings, né? Dos EADs, aí a coisa pegou, porque esbarrou na resistência mesmo das sim. pessoas, não tinham preparo. Então, quando eu ouço você falando sobre isso, eu falo, poxa, que legal, né? As gerações estão se encontrando, Então. a tecnologia e a experiência também, né, Uhum. porque não dá para você implementar um conteúdo novo, um conteúdo, aliás, não novo, né? Um conteúdo só contando com a tecnologia. Sim. A experiência conta muito, né? As Sim. pessoas que vão endossar um conteúdo técnico, como você disse, as NRs, né? As normas regulamentadoras, precisa do engenheiro, quer dizer, o engenheiro tem que ser o mentor, né? O Sim. tutor desse programa, quer dizer, tem todo um aparato dentro do EAD, do e-learning, Uhum. que realmente precisa ter um cuidado tremendo. As pessoas às vezes Sim. falam, não, coloca lá o conteúdo. Não, não é um repositório para Aham. você simplesmente consultar. É Uhum. aprendizado. Então, a metodologia embutida em cada treinamento, e é diferente cada treinamento, nós falávamos, né, de treinamento comportamental, eu senti muito isso no Leader Coach. Eu falei, poxa, eu preciso fazer dinâmicas, né, em que o comportamento fique claro. Aham. E a pessoa vivencia alguma coisa do lado de lá, na casa dela, tomando o café dela, mas é trazer ela como se ela estivesse no grupo, Sim. estivesse sentindo a transpiração do outro. E Aham. é um desafio, é um É um desafio. Ao desafio. vivo é um desafio, e os vídeos gravados, como você disse, né, de você usar os de prateleira, eles também têm uma metodologia para levar a pessoa ao raciocínio, à consciência maior Uhum. dos fatos, da consciência da segurança, Uhum. da realmente daquilo que a gente espera lá no objetivo do treinamento, né? Quer dizer, Exatamente. nós continuamos com aquela máxima. Esse treinamento tem como objetivo que no final do treinamento ele saia com aquela habilidade, aquela competência desenvolvida. Sim. Então, assim, não é simples, né? Nós temos que ligar o nosso alerta de formação do treinamento, né? Com a gente que Uhum. nasceu nessa área, né? Fazendo treinamentos, primeiro fazendo o programa,
até a gente entrar na sala de aula e Uhum. sentir que tudo aquilo que a gente programou não ia para frente, né? Aí você no meio do avião em voo, você colocar combustível, você trocar, né, de Exatamente. piloto, né, trocar de metodologia. Então, essa experiência vai para o EAD agora, vai para o Sim, e-learning, mas, poxa, com toda a transformação que merece, né? sim. Porque é diferente, mas a preocupação é a mesma e o carinho também, eu vejo você falando com carinho, né, pelo aquele que vai receber o treinamento, né? Uhum, uhum. E acho que assim, um ponto que você citou é muito importante, é a experiência que a pessoa tem, né? É a Uhum, bagagem que ela traz, é a trilha que ela percorreu durante todos os anos no uhum, desenvolvimento de pessoas. Mas eu também, às vezes, vejo profissionais que, por mais experiência que ele tem, isso que tem que se tomar muito cuidado. Isso pode ser num uhum, presencial, num online, que às vezes ele tem um discurso, principalmente quando a gente fala no comportamental, ele tem um discurso, mas ele não faz aquilo na prática. Então, vamos supor, ele vai uhum, dar um treinamento de liderança e ele é um líder. Aí ele fala que o líder tem que ser um líder coach, que tem que ser um líder que desenvolve pessoas, que exercita a empatia, que se coloca no lugar do outro. Então, ele ministrou aquele treinamento e no outro dia ele está gritando com o seu liderado, não está uhum, acompanhando o trabalho dele, não está tendo uma atitude de empatia, enfim, não dá feedback. Então, assim, isso acaba descredenciando o profissional, né? Então, assim, uhum, a experiência conta, sim, mas não só a experiência do conteúdo, né? Mas a sua experiência de vida, a sua experiência prática naquele legal, assunto, né? verdade, Eu me verdade. lembro que quando eu comecei a dar aula, eu fui contratada na faculdade, eu não tenho mestrado. Então, eu fui contratada eu fui dar uma palestra na faculdade sobre seleção por competência. O gestor da disciplina gostou, ele era coordenador e ele me convidou para dar aula na faculdade. E eu acabei Uhum. dando aula 8 anos, porque eles adoravam a experiência que eu tinha, que era a experiência prática. Então, eu Olha que consegui legal. transformar a visão de muitos alunos de psicologia que odiavam a psicologia organizacional. E a maioria dos alunos que eu dei aula transformou essa visão e saiu de lá com um outro interesse, uma outra busca, que não só uma psicologia clínica, mas começou a considerar um espaço também dentro de uma organização, porque entenderam o que é Olha a que legal. aplicação da Quer ver? psicologia organizacional, né? E olha que legal que você foi para o acadêmico, né? Fez uma análise do treinamento na indústria, nas empresas. Uhum, E é isso, né? Quer dizer, isso já é uma máxima, né? Ah, uhum, é casar o acadêmico com o mercado de trabalho e tal. Mas a gente sabe que poucas escolas conseguem, principalmente por esse fator que você disse, né? Não é uma uhum. crítica nem nada, mas a escola precisa balancear professores que tragam a experiência, que sabem transportar, né, transferir essa experiência e respeitar os conceitos, lógico, trazer também os conceitos, fazer essa amarração, essa Uhum. ponte com a realidade, né? Então, que bacana que você consegue trabalhar essas questões, né? E consegue também entender aquele profissional que aparece lá na seleção, né, com ele vem com uma bagagem acadêmica e vem com uma bagagem da experiência da indústria e de todos esses fatores que nós comentamos aqui. Uhum. Aqui nós estamos quase lá, né? Você sabe Né? que O tempo. o Instagram é meio perigoso, né? Pode É, cair a qualquer hora, mas nós temos acho que uns 5, 7 minutos. Eu tá. queria aproveitar, tem um público bom aí, o pessoal está sempre entrando, saindo, mas quem estiver aí, quiser fazer perguntas, vou aproveitar agora os últimos minutos. Sim. Nós continuamos conversando para aproveitar o tempo com a Conceição, comigo, mas quem quiser perguntar, gente, pode perguntar, dá tempo de responder algumas perguntinhas. Então, pergunta aí sobre a área de treinamento, quem chegou agora, quem está aí desde o começo, porque tem especialista aqui. Olha, a Conceição só de Lorenzetti 21, né? 21.
Olha, bom, você sabe que eu sempre fui instável nas empresas, né? Eu não tenho vergonha de contar pelo seguinte: eu nasci, eu acho que para ser consultor, né? Você lembra lá quando eu saía da Perstorp e dava treinamento para você na Fran? Olha só que eu nunca vi esse rodízio, né? Foi uma ideia de quem queria mais, né? E Sim. você ia dar treinamento dentro da Perstorp, né? Sim. Hoje Pertec, né? Fica ali na Piraporinha, em São Bernardo do Campo. Então, eu ali já queria ser consultor, só não sabia assumir, né? E passei por várias empresas, cheguei na gerência de RH, mas assim, é o meu sonho, é minha arte, né? Adoro estar aqui. Mas, assim, admiro muito as pessoas como você que dedicaram uma vida, né? Pô, 20 anos é. Quantos anos tem sua filha hoje? 19. 19, quase uma filha, é um filho, né? Então, Exatamente. fantástico. Ó, quem quiser aproveitar, pergunta aí, gente, senão a gente vai tocar aqui. Bom, você falou um pouco do perfil do profissional, acho que até para contribuir, quem vai assistir esse vídeo depois, pode ser que seja aluno, pode ser que hoje eu tenha encontrado muito pessoal da folha de pagamento, do departamento pessoal, mas que já adquiriu uma responsabilidade, uma confiança da empresa, às vezes da diretoria de uma multinacional ou mesmo de uma empresa nacional. E eles sempre me perguntam, Ayrton, eu não consigo, essa parte mais subjetiva, lidar com o subjetivo, é difícil para mim. Né? O que você diria, você que, eu sei que você é a mesma formação que eu, tem uma experiência muito parecida, mas o que você diria para essas pessoas, né? Hoje, nessa era que a gente pode administrar até um pouco mais à distância também, contratação, você tem contratado fornecedores, né? Só uma perguntinha aqui, oportunidade de conhecer pouco da experiência de vocês. Agradeço o convite. A Eliana, Bonitinha. a Eliane. Ah, que bacana, Eliane. Eu é que agradeço o seu tempo aqui, você Agradecemos. escutar a gente aqui. Mas, vamos lá, então. Não tem pergunta, vamos lá. Vê o que você consegue discorrer desse assunto. Olha, se eu entendi a sua colocação, é assim, como que eu identifico os perfis, né, não só na área de treinamento, mas de um modo geral, usando realmente a tecnologia, né? Hoje, a maioria dos processos de entrevista eu tenho feito pelo GoToMeeting, não? Então, a webcam, você tem lá todos os recursos que você pode fazer, você consegue fazer, eu não digo uma dinâmica, mas uma entrevista coletiva, 5, 6 pessoas na tela, mas eu tenho utilizado como uma conversa inicial, porque quando eu preciso aplicar um teste psicológico para entender um pouco mais esse perfil, a estrutura da pessoa, eu tenho que trazer presencialmente, né? Ou mesmo numa etapa de exame médico, entregar documento, essas etapas ainda têm que ser presenciais. Então, a seleção na identificação de perfil, ela está contando, sim, com o recurso da informática. Então, por exemplo, eu faço seleção para 17 filiais de vendas distribuídas por todo o Brasil. Nossa. Então, eu não posso em cada uma fazer uma entrevista, mas eu utilizo, então, a entrevista virtual, onde eu estou ali, como eu estou com você agora, identificando o profissional. E aí o teste que eu aplico é um teste mais de um questionário, de um inventário, né, dentro da psicologia. Ele não é tão potente quanto um teste psicológico que você aplica no presencial como palográfico, mas você tem ferramentas de poder fazer esse processo seletivo à distância. Agora, quando a gente fala em perfil do profissional de treinamento, eu vou te falar da mesma coisa que eu falava para os meus alunos quando dava aula, e falo para quem aí tem intenção de um dia para a área de treinamento. Gostar de gente. Tem que gostar de gente e um ponto muito importante, equilíbrio emocional. O profissional, o psicólogo, para atuar numa área clínica, numa área escolar, numa área organizacional, ele tem que ser terapeutizado, porque ele é o porta-voz para o desenvolvimento das pessoas. Se ele não for terapeutizado, se ele não tiver um quociente emocional evoluído, não adianta só ter quociente intelectual.
Ele precisa ter esse equilíbrio. Então, ele precisa ser terapeutizado, sim. Ah, entendi, entendi. Principalmente essa parte que vai realmente lidar com o front, né? Você vai atender as pessoas. Se você entrar até para falar da cultura, né, da integração, eu sempre digo isso para o pessoal que é menos da formação nossa, de psicologia ou de humanas, né? Quando a pessoa, às vezes em RH a gente encontra engenheiros, administradores é mais comum. E você disse justamente coisas legais, né? Quer dizer, para a seleção você pode contratar, né? Mas vai ter uma parte aí mais sutil e realmente tem que terceirizar se você não tiver. Sim. Se não tiver um profissional de psicologia. E para treinamento, você também a identificação do fornecedor para treinamento. Uma pessoa, por exemplo, da Folha, o que você diria para ela começar a desenvolver esse feeling de contratar o programa certo, né? Porque a empresa já tem recursos, às vezes, pequenos para isso. E a gente não pode gastar bala à toa, né? Exatamente. Eu acho que tem aquele velho chavão do diagnóstico, né? Conversar com esse fornecedor, fazer, digamos, uma degustação. Então, por exemplo, eu não conheço o Ayrton, eu quero contratar o Ayrton para fazer um desenvolvimento de liderança. Então, assim, qual seria o bom senso, meu bom senso como profissional de treinamento, conhecer o que você tem a ofertar, né? De repente, vou assistir uma aula sua, ou se de repente é uma videoaula, enfim. Degustar um pouco aquilo que você tem para oferecer, para poder avaliar se aquilo também tem sintonia, tem sinergia. Mas um ponto muito importante é a flexibilidade do fornecedor. O que eu estou querendo dizer isso o treinamento customizado, né? Então, assim, entender a cultura da empresa. Então, se eu vou te contratar para fazer um treinamento de liderança, eu tenho certeza que a Ayrton, diretor da Coach Education e meu amigo, vai fazer um diagnóstico da cultura da empresa, quais são os gaps que esses líderes têm, que ponto você precisa trabalhar, qual a linguagem que você precisa trabalhar, e você vai me ofertar um produto que seja a cara da Lorenzetti, né? E não algo de prateleira. Legal. Você falou tudo, quer dizer, a customização ela precisa ser feita algumas vezes, muitas vezes. Lógico que a gente tem, como você disse, os treinamentos de prateleira, mas espera lá, quando é alguma coisa comportamental, alguma coisa que vai envolver o DNA da empresa, precisa tomar muito cuidado mesmo. Eu sempre digo isso olha, não é porque eu vendo, né? Eu tenho isso no escopo do treinamento de liderança, treinamento comportamental, e fazemos sim um bom briefing, fazemos alinhamento, eu chamo de inventário, falo com todos os superiores, os gestores das pessoas que nós vamos trabalhar, para entender a cultura, né? Se possível, o presidente, o diretor, porque aí ele diz, olha, é para lá que eu estou levando essa empresa. Então, tudo isso tem que ser preocupação de quem está no RH. Né? Exatamente. Isso não dá para fazer vista grossa. Você pode não ter formação, mas você vai ter que lidar em algum momento com essa questão. Até você falou, só de uma palhinha antes de terminar, programa de saúde mental, gente. Exatamente. Quem é de treinamento, se interesse por isso. Tem aí a Você S.A., que trouxe matérias interessantíssimas. Tem a Coach Education, que trabalha com programa de apoio emocional, trabalha com... Hoje nós temos uma rede de psicólogos que estão trabalhando para a gente, muito legal. Então, webinários, nós temos vários, né, com médicos, com psiquiatras, que nem a Com trouxe outro dia, muito bom, né? Trouxe um colega psiquiatra, até tinha uma colega que não é ela, né, que estava na live, mas eu vi que você tinha um médico, né, um psiquiatra, né? Homem. Dr. Fernando Arruda, ele é... Isso, e você ainda tem essas parceiras, eu sei que você trabalha muito. Então, assim, está todo embasado, como a gente também temos os nossos parceiros, levamos os profissionais para a palestra. Mas isso, quem se interessar, estamos por aí. Né? Espero que vocês divulguem esse vídeo, divulguem o trabalho da Com, porque a Com merece mesmo. Divulgue o meu trabalho também. Mas, Com, palavras finais, eu sei que pode cair a qualquer momento, então eu não quero deixar de despedir do pessoal. Sim.
Pessoal, obrigada, muito obrigada por terem participado aí conosco, nos terem prestigiado aí desse bate-papo. Eu espero que tenha agregado aí conhecimento para vocês. E dúvidas, acompanhem lá também meu Instagram. Eu tenho postado também muitas coisas voltadas ao desenvolvimento, aos insights, às sacadas aí. Conto com vocês. Maravilha, maravilha. Eu também agradeço de coração a participação. Tem um público que sempre vem. Poxa, a gente se sente lisonjeado, né, com poder compartilhar aquilo que você, né, em 35 anos aí de carreira, um pouco mais, né, vamos ficar por aí mesmo, né? A gente era bebê, foi jogado nessa área. Mas, assim, só conhecimento só vale quando a gente compartilha. Então, quero te agradecer muito mesmo, de coração. Você sabe que você é uma pessoa querida demais, né? Que eu sempre guardo mesmo aqui no coração, porque você é especial. E agradeço por você compartilhar, agradeço ao Lorenzetti por permitir aí você compartilhar esse conhecimento, né? E agradeço principalmente você, porque traz essa bagagem para a gente e o pessoal está agradecendo bastante aqui também. Eu que agradeço aí o convite e poder estar atuando com você novamente. Tá ótimo, Beijão para você. Beijo. E te convido para outra aí, hein? Vamos lá. Então tá bom, gente. Até mais. Tchau, tchau.